Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 468. Eu sou Rafael Arinelli e se você não fizer negócios, o negócio fará você. Eu sou o Vitor Martins e Elvis ou Luva de Pedreiro? Nunca saberemos. Muito bom. Eu sou a Tamires Viana e hoje o tema é rock and roll. Aê, isso aí. Eu sou o Daniel Cury e eu fui pego na armadilha. Entendeu? Ficou aquele, tipo, ficou uns 2 segundos de dúvida, assim, de what? É a música. Piadas inteligentes. Piadas inteligentes. Muito bom, muito bem, meus amigos. Estamos aqui reunidos mais uma vez aqui, né, no nosso podcast aqui para falar sobre o filme Elvis. Pois é, o filme que está nos cinemas neste exato momento aqui que estamos gravando e que tem sido bastante elogiado aí pela crítica, e hoje nós vamos fazer a nossa crítica aqui conjunta, né? Então lembre-se, você que acompanha o Cinemação, que nós vamos dar spoilers, por isso fique aqui por sua conta e risco, né? Mas saiba que vai ter um papo muito bom aqui, um papo que promete, então já fica esse aviso aqui de spoiler logo no começo aí, para não dizer que a gente não avisou. Para nos ajudar a construir essa crítica coletiva aqui, nós temos o prazer de ter aqui o Vitor, lá do Assim Falou Vitor, que já gravou podcast aqui com a gente e esse ano tá fazendo sua estreia aqui com a gente, Vitor, é isso? É isso, cara. Nossa, que saudade de estar aqui novamente. Demorei, mas voltei. Aê, muito que obrigado demais. Que demais, seja bem-vindo novamente ao Cinemação. Vitor, conta pra gente o que é o Assim Falou Você Mesmo. Beleza, é meu site onde eu posto minhas críticas e posto minhas coberturas de festivais. Eu tô no meio de eu tô cobrindo o festival no Canadá, de terror e tal, um festival que chama Fantasia, e eu tô postando crítica lá basicamente todo dia. Eu posto meus textos. Que demais, olha aí. Então fica essa recomendação pra quem quiser ir lá acompanhar. E já tem de Elvis. Já tem? Olha aí, já tem que de rápido. Elvis. Eu vim na sessão de imprensa. Veio escrevendo já no Uber, já foi empolgadão. Poderia, hein? Muito bom, muito bom. E temos aqui, né, uma pessoa que agora temos que jogar tapete vermelho pra ela, porque é a musa do Cinemark agora, é isso, a Thames está na área. Seja bem-vinda, Thames, novamente. E conta pra gente que novidade é essa. Agora é Cineclick e Cinemark, é isso mesmo? Você tá dominando os cines brasileiros. É isso, menino. Bom, primeiramente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês, eu amo. E agora eu sou, né, tô musa de cinema aí, como disse o Rafa. Que demais. Demais, né? Eu tô ainda no Cineclick, né? Todos os dias vocês encontram lá os meus textos, minhas críticas, vídeos também. E agora eu tô lá na tela de cinema, gente, em toda a rede Cinemark. Eu tenho um quadro apresentando lá, e aí eu falo um pouquinho de diversos filmes, e é isso. Caraca, tô até com vergonha. Ver a Tami na tela grande, onde já imaginamos isso. Quem te viu, quem te vê, hein? A mulher é braba, hein? A bicha é braba, né? Não é? Aquela menininha que alugava DVDs a 50 centavos, nunca imaginou. Você assistia DVD na TV de tubo, ela nunca imaginou onde chegar, não chegou. Muito Brincadeiras bom. à parte, é isso, gente, é isso. Eu tô no Cinemark, eu cutuco as pessoas pro lado e falo, eu conheço. Eu conheço, é minha amiga. Olá, minha amiga. É minha amiga, eu conheço. Ai, muito bom. Que demais, Tami. Parabéns, viu, por mais essa conquista aí. Que demais ver você aparecendo mais, tão talentosa. A gente sabia, né, que uma hora isso ia aparecer, ó, daqui pro mundo, é daqui pro mundo. É daqui pro mundo. Obrigada, meninos, obrigada mesmo. Fico muito feliz. Que bom. Vamos então bater esse papo sobre Elvis, mas logo depois do Panorama. Panorama. Chegou
aquela hora da interação com vocês, né? Aquele momento em que a gente vai pegar o que vocês mandaram pra gente, vai ler, vai dar recados e tudo mais. Aquele momento simpático e gostosinho aqui, onde a gente fica mais próximo de vocês. Bom, antes de tudo, vale a pena ressaltar que dentro do nosso site, né, do cinemação.com, tem muita novidade legal lá. Não à toa, né? Toda semana tem muita coisa saindo. Então, visita o site e você vai conseguir encontrar, por exemplo, a crítica que saiu fresquinha de O Telefone Preto, né? Filme de terror que saiu aí, o pessoal já tá falando bastante sobre esse filme. Vai lá para saber o que o Cauê achou sobre esse filme, ele assistiu e fez essa crítica, muito bem escrita por sinal. Temos também um artigo muito bom da Fabiana, né? Sobre censura versus a liberdade no cinema, ela vai fazer uma reflexão sobre isso, um papo muito bacana, muito necessário também. Artigo sobre o documentário autodeclarado, né, de um parceiro nosso. Então tem muita coisa bacana que saiu dentro do cinemação.com que vale a sua visita. Afinal de contas, lá você vai encontrar tudo que a gente produz em termos de conteúdo, né? E aí você vai poder aproveitar ainda mais sua experiência dentro do audiovisual e do cinema. Para acompanhar o nosso podcast aqui, você pode adicionar ele dentro da sua plataforma de áudio preferida. Afinal de contas, estamos em todas. Mas fica a recomendação aqui para você nos seguir lá no Spotify. Além disso, tem um sininho, né, que você aperta e aí você vai ser notificado quando sair um episódio novo. Pode assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você vai receber as notificações sempre que tiver um episódio novo e não vai perder nada do que a gente está produzindo por aqui. Fica essa recomendação. Por fim, vou fazer um convite aqui para vocês que estão ouvindo o Cinemação, que acompanham o site, que é o apoio, né? Afinal de contas, esse apoio é muito importante para que a gente mantenha o site do Cinemação funcionando, que esteja tudo, né, dentro dos conformes, funcionando, pagando hospedagem, fazendo as divulgações que a gente precisa fazer para que, né, tenha visita e tudo mais. E para fazer esse apoio é muito simples. Você acessa cinemação.com/contribua e lá você vai encontrar uma página dedicada à explicação do que a gente vai fazer com as contribuições. Hoje em dia a gente trabalha com 3 planos, né? Que é o de 5, de 15 e de 30 reais. E todos os planos você ganha alguma coisa em troca. Então não é só fazer o apoio pelo apoio. A gente se compromete com você para te trazer alguma coisa de volta aí, para marcar esse apoio aí. E uma das maneiras de fazer isso é você indo dentro do Patreon, do Padrim, do Apoia-se e do PicPay. Você tem sempre uma plataforma que vai te possibilitar esse apoio. Agora, não quero fazer contribuição agora, não posso, mas eu gostaria de ajudar o Cinemação de uma maneira pontual. É muito simples, nós temos o Pix do Cinemação. Esse Pix é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você coloca essa chave Pix lá, vai aparecer o meu nome e aí você faz a doação que você julgar necessária. É isso, ajuda o Cinemação, seja um padrinho, um patrão do Cinemação e vem para esse lado aqui que tem muita coisa legal e você não vai se arrepender. Chegando aqui nos momentos dos comentários, lembrando a todos, né, assim, a gente quer muito ouvir o comentário de vocês, então, se você tá ouvindo aqui o podcast e tiver uma opinião sobre o filme, gostar ou não gostar de alguma coisa sobre o que a gente fala, você pode comentar em vários lugares, né, você pode comentar lá no site mesmo, tem espaço de comentários no site, no cinemação.com, você pode mandar seu e-mail para contato@cinemação.com, como o Rafa já até comentou aqui, e você pode comentar em qualquer rede social, a gente está de olho em todas, é claro. Você pode, enfim, dar o seu comentário, dizer o que você quiser. E tem um comentário super legal que eu vou ler aqui, que é bem rápido, até porque é num tweet do Silas, né, que é o @senhorfantasia no Twitter. Ele comentou justamente sobre esse artigo da Fabiana, né, que é o Censura versus Liberdade no Cinema, um botão para pular cenas de sexo? Interrogação. A Fabiana justamente discutiu isso, né? Ela discutiu sobre o puritanismo, enfim, e como que rolou um papo no Twitter que acabou viralizando um pouco, de pessoas que
não gostam de ver cenas de sexo e tudo mais. E aí o Silas comentou o seguinte, ele colocou o seguinte: foi até engraçado ver comentários sobre isso e o trending topic gerado. Uma galera grande há anos, ou seja, galera com muitos seguidores, né, assim, parecendo adolescente desesperado que curte filme ou série na sala de casa e tem pai, mãe, avó, família inteira que só aparece quando acontece cena de transa ou de gente pelada. E ele colocou isso, um pouco indignado, né, com essas pessoas que estão sendo, né, indo nessa onda, como se fosse incômodo ver essas cenas, né, e é um assunto interessante de pensar, porque eu até estava lembrando agora, né, eu nunca tive muito problema com isso, não. Eu lembro que eu via alguns filmes com cenas pesadas e tal, e já vi vários, assim, com os meus pais, ou, sabe, família junto, e sempre entendi que faz parte, né, da narrativa, do que está sendo contado. Mas é um assunto interessante, e aí o Silas colocou isso, que eu acho que, quem sabe, a gente possa discutir mais pra frente, mas fica aí a dica, se você quiser falar sobre esse assunto ou qualquer outro nas redes do Cinemação, pode usar o Twitter tranquilamente, a gente tá de olho também e vai ler aqui pra você. Come on, you gotta get on in. They've already announced you on the radio. Come on, let's go. He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome to a Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you... Chegava aos cinemas no dia 16 de julho de 2022 o filme Elvis, filme dirigido por Baz Luhrmann, com Austin Butler, né, o Tom Hanks também, um filme que custou cerca de 85 milhões de dólares. Só que até o momento, o filme já arrecadou em todo o mundo mais de 188 milhões de dólares. É um sucesso, né, absoluto, e tem mais grana vindo por aí, hein, porque o filme promete ficar mais tempo aí nas salas. Bom, o filme é basicamente uma cinebiografia do Elvis Presley, né, onde a gente acompanha o artista por décadas na sua vida. Nisso, a gente consegue ver sua ascensão à fama, né, a partir do relacionamento do cantor com seu empresário, o Coronel Tom Parker, e a história mergulha, né, nessa dinâmica entre o cantor e seu empresário, por mais de 20 anos dessa parceria, desse relacionamento, usando, né, a paisagem dos Estados Unidos em constante evolução e a perda, né, da inocência do Elvis ao longo dos anos como cantor. Em meio a tudo isso, que a gente está conhecendo o Elvis, vendo ele se relacionando com as pessoas, a gente vê também o encontro desse grande amor da vida dele, que foi a Priscilla Presley, né, fonte de muita inspiração, uma pessoa importantíssima na vida dele. A gente também vai conhecer esse pedacinho da história. Mas Dani, diz pra gente aí, eu já comecei falando aqui alguns nomes da ficha técnica, como o Baz, o Austin, o Tom, mas tem mais gente aí envolvida, gente talentosa. Então diz pra gente aí quem mais compõe essa ficha técnica de Elvis. Vamos lá então. O Baz Luhrmann, pra quem não sabe ou não se lembra ou tava em Nárnia, é o diretor de filmes como O Grande Gatsby, Moulin Rouge, o Romeu e Julieta, aquele lá do Leonardo DiCaprio, lá de 96, 94, enfim, faz um 96, bom tempo. Faz um bom tempo que o filme foi feito. Ele é um diretor australiano, inclusive, né? Ele tem um filme dele chamado Austrália, sim, né? Com o Hugh Jackman lá. Enfim, e ele tá dirigindo esse filme. Ele já é um diretor que todo mundo conhece o estilo dele, né? Fala um filme do Baz Luhrmann, você já visualiza alguma coisa, porque tem aquele exagero que ele coloca na tela que a gente já viu nos filmes anteriores. E o roteiro desse filme, ele também é assinado pelo Baz Luhrmann, ele é assinado também pelo Sam Bromell, que estava com o Baz Luhrmann no projeto do The Get Down, que é aquela série da Netflix que também é de produção, né, do Baz Luhrmann, acho que ele dirigiu alguns episódios também. Outra pessoa que assina o roteiro é o Craig Pearce, que é um cara que fez o roteiro do Moulin Rouge, do Romeo e Julieta e do Gatsby, ou seja, parceiro, né, do diretor, e também do Jeremy Donner. O Jeremy Donner não tem tantas produções no nome dele, mas uma delas é a série The Killing. Ele estava entre os roteiristas, né?
A montagem desse filme é do Jonathan Redmond, que fez a montagem do Grande Gatsby e que estava na série The Get Down, também como montador. E também, quem assina a montagem também é o Matt Villa. O Matt Villa tem também o Grande Gatsby no currículo dele e tem o Lego Batman, que é outra coisa, né? Não é do Baz Luhrmann, o Lego Batman. A fotografia do Elvis é da Mandy Walker. A Mandy Walker foi a diretora de fotografia do Austrália, do Baz Luhrmann, e também fez a fotografia do Mulan e do Estrelas Além do Tempo, né, entre outros filmes. E a trilha sonora do filme é do Elliot Wheeler, que fez a trilha do The Get Down, e também estava no departamento musical do Mad Max Estrada da Fúria e do Grande Gatsby, né? Não como criador da trilha sonora, mas fazendo parte da equipe, né? Ele até, eu olhei e falei assim, ele fez Mad Max, talvez ele seja australiano, mas não vi detalhes disso, porque, né, o Mad Max também é dirigido por um australiano, enfim, deve ser a turma lá. O design de produção, até eu tava vendo, né, a equipe, falei assim, o Rafa vai querer falar do design de produção desse filme. Então eu já trouxe aqui, ó. O design de produção desse filme é assinado pela Catherine Martin, que também fez filmes do Baz Luhrmann, pela Karen Murphy, que tem o The Get Down no currículo, e a Karen Murphy também fez filmes como Nasce uma Estrela, o mais recente mesmo, e A Verdadeira História de Ned Kelly, que também é um filme australiano aí, que saiu recentemente nos cinemas e tal, é um filme que passou em festivais até. No elenco de Elvis, a gente tem o Tom Hanks, né? Eu até ia brincar, né? Porque ele faz o personagem Coronel Tom Parker. E no filme eles brincam, falam que o Coronel Tom Parker não era nem Coronel, nem Tom e nem Parker. Mas pelo menos nesse filme ele é o Tom, porque ele é o Tom Hanks. Então tá tudo certo. Pelo menos ele ganhou esse presente, né? A gente tem também o Austin Butler. O Austin Butler acho que é legal comentar rapidinho, porque assim, com certeza é o momento do estrelato dele, né? Agora Sim. Ele vai ser tem tudo pra virar um queridinho aí de Hollywood com grandes filmes. Ele tá vindo aí no Duna Parte 2, inclusive. E se você... Talvez muita gente veja o Elvis e não se lembre do Austin Butler, porque é até bom, porque o Elvis, esse personagem tão icônico, né, da cultura, talvez se fosse legal mesmo um ator menos conhecido, né, fazendo ele. Mas quando ele era mais novo, ele fez a Hannah Montana e iCarly, né, como, enfim, ele esteve nessas séries teens aí. Caraca. E talvez você se lembre dele sendo mordido por um pitbull do Brad Pitt lá no Era Uma Vez em Hollywood, né, que ele fez lá o cabeludinho que invade a casa, que né, sofre lá o ataque e tava no cavalo, acho que é a primeira vez que ele aparece, ele tá andando a cavalo lá no Era Uma Vez em Hollywood. Então, mas é isso, ele não era um ator super reconhecido e agora ele tá sendo alçado ao estrelato com chances de permanecer assim por um tempo, e aí a gente pode discutir depois aí a qualidade da atuação dele. Aí o filme também tem a Olivia DeJonge, que fez filme do Shyamalan recentemente, tá no A Escada. Tem o Richard Roxburgh, que faz o pai do Elvis, né, que tem muitos filmes pra TV e tava lá no Moulin Rouge também. Tem o Kelvin Harrison Jr., que acho que ele faz se eu não me engano, que faz o B.B. King, né, e ele fez o Fred Hampton lá no set de Chicago. Tem o David Wenham, que é super famoso por ser o Faramir do Senhor dos Anéis, tem um personagem importante também aqui no Elvis. E tem também o Cody Smith McPhee, que você lembra aí do Ataque dos Cães, né, recentemente, e como noturno do X-Men, fazendo um papel que ele aparece no começo, né, depois não aparece mais aí no Elvis. E tem também um personagem que depois surge, que tem uma certa importância, que é vivido pelo Dacre Montgomery, que você lembra dele como Billy do Stranger Things e como o Ranger Vermelho dos Power Rangers. Ele tá cabeludinho aqui no Elvis. Mas é isso, assim, são os principais nomes aí do elenco e da ficha técnica do Elvis, que é este filme chegando. Muito bom, tá aí então. Bom, pra gente começar a falar sobre esse filme, eu acho que falar sobre o primeiro ato dele talvez seja a parte mais interessante, assim, pra gente começar, né? Pelo seguinte... Eu gostei muito, assim, de várias coisas ao longo do filme, né? Mas esse primeiro ato do filme, pra mim, foi um dos pontos mais importantes dele, porque ali a gente consegue ver, inclusive, como o filme vai ser montado, né? Ao longo de toda a história. E aí eu queria até perguntar pra vocês se vocês tiveram essa sensação, porque pra mim me surpreendeu muito a dinâmica do começo, a velocidade das informações, a edição rápida, a edição de som rápida também,
né? Umas brincadeiras com a música, às vezes um hip hop entrando num momento assim que a gente não espera muito e tal. E aí me deu a sensação que essa foi a maneira que o Baz achou para tentar deslocar um pouco a figura do Elvis do passado, para tentar tornar ele uma figura mais contemporânea, sabe? E aí isso ajuda de uma maneira melhor, assim, a posicionar o personagem de uma forma mais próxima do público, entende? Porque daí você tira ele lá de trás, aquele cara e tal, e você traz ele pra agora. Então, tipo, toda essa primeira parte de edição, apresentação do personagem, tem no começo até uma certa brincadeira assim de não mostrar direito o rosto dele, né? Então tem toda uma construção ali que eu achei muito legal, assim, gera curiosidade, traz dinamismo, encaixa o personagem dentro dessa coisa mais contemporânea, assim. Vocês sentiram isso também, assim, um monte de informação e coisas dinâmicas logo nesse primeiro ato, assim? Eu achei ele bem acelerado. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão da música, né? Uhum. Isso de apresentar o Elvis pro público hoje, assim... Por exemplo, você tem Doja Cat, você tem Maneskin, que é uma banda que faz um mega sucesso em TikTok, assim. E aí eu acho que é super interessante como ele brinca, né? De trazer um cara que foi auge ali nos anos 50... E que não é um filme feito só pra fã do cara, né? Ele é um filme feito pra apresentar essa figura do Elvis pra essa nova geração. E como você faz isso? Como é que você atrai esse público pra ir no cinema, né? Exato. Aí você coloca elementos, você constrói elementos interessantes, assim. E a opção dele, eu acredito, que tenha sido ainda mais a música, né? Aproximar a música desse público mais jovem, assim. Eu também gostei, assim. O primeiro ato do filme foi o ato que eu mais gostei, pra ser honesto, justamente por esses pontos que você abordou. Eu acho que é um filme que esse primeiro ato ele é muito estilo do Baz, né? Sim. Ele faz isso em Gatsby também, ele faz isso em Moulin Rouge, é muito dele, isso é muito característico dele, esse tipo de mistura musical, essas coisas que vocês já citaram. Algo que eu não gostei e me tirou um pouco do filme, e que já começa nesse primeiro ato e vai até o final, é a narração em off. A narração em off eu achei muito estranho, porque é o filme do Elvis, porque tá sendo narrado pelo agente. E aí eu até coloquei na minha crítica, ou em algum comentário que eu fiz, que a vida do Elvis segundo o seu agente calvo. Porque é o Coronel Tom Parker narrando o filme o tempo inteiro, e eu senti que por causa disso, a gente nunca conhece o Elvis, sabe? A gente conhece um ponto de vista do Elvis, de alguém conhecer o Elvis, mas não o Elvis. E isso me tirava do filme, e aí a edição de som e o som e as músicas me colocavam no filme, e ficou esse misto de sensações, sabe? Porque eu achei real muito estranho essa narração, assim. Por que quem tá narrando? O filme não chama Coronel Tom Parker, o filme chama Elvis. Sim. Então... Mas, não, você falou essa coisa da narração, assim, eu interpretei isso como uma coisa muito proposital, sabe? Porque assim, como eu interpretei Elvis, né? Eu interpretei esse filme tirando o Elvis homem pro Elvis mito, assim, o Elvis que era a grande estrela. Então acho que essa coisa de colocar o Tom Parker narrando o filme é exatamente para mostrar o Elvis como essa figura, que era o que ele via, um produto e não necessariamente um ser humano ali. Então, pra mim, eu achei super interessante por causa disso, sabe? Eu achei que tem umas horas até que ele tem áreas de documentário, assim, né? Algo muito claro, muito sutil, obviamente. Mas que, sabe esses documentários que começam a contar uma história, assim, e aí de repente tem tipo um plot twist que aquilo que todo mundo achava, na verdade, é outra coisa, sabe? Essas coisas meio... Daí, né? E aí é isso, tipo... A pessoa que você achava que era o amigo, que era uma pessoa legal, se você vê que estava fazendo alguma coisa errada e tal. E claro que desde o começo você já saca um pouco que esse cara é meio filho da puta, né? Assim, o Coronel, o Tom Parker e tal. Mas ao mesmo tempo acho que ele tem essa pegada, sabe? De mostrar isso, de mostrar esse
também essa coisa do mito, acho que é muito uma leitura dessa visão americana do show business, que o Elvis foi muito esse símbolo, mas que ao mesmo tempo tem algo de humano e de artístico. Mas eu acho que é isso, assim, você começa com isso, com essa visão empresarial desse cara vilanesco, que é o que o Tom Hanks faz, e aos poucos o filme vai apresentando, ou se propõe a apresentar uma parte dessa humanidade e desse viés mais até político, né, do cara que desafia as tentativas de ser podado e tal, do Elvis, e aí nisso você vai virando a chave. Então acho, e foi uma coisa que eu gostei, porque é aquilo, né, tem gente até que fala assim que não dá pra fazer uma biografia de 20, 30 anos da vida de uma pessoa em apenas 2 horas e meia. Realmente, não dá pra você contar uma história, tanto que a maioria dos filmes que são muito lineares, esses filmes que contam cinebiografia do fulano de tal, aí começa, nasceu, cresceu, conheceu fulano, conheceu ciclano, geralmente são filmes ou chatos, ou exagerados, ou muito longos, cansativos. Nesse caso aqui, eu acho que o Baz Luhrmann, o que eu mais gostei nele é assim, ele tem um recorte, né? Então ele vai falar desse tema, ele não vai ficar entrando em detalhes, ele não se preocupa em ser tudo muito corretinho do jeito que foi, porque não é essa a proposta do filme. E aí, a partir do momento em que ele coloca a narração do Tom Parker, eu gosto bastante porque você recorta mais ainda, você tá indo pro ponto de vista dele. Então daí quando aparece ele pela primeira vez, aquela mulherada gritando, aquelas coisas super exageradas que o Baz Luhrmann faz, de elas gritando como se estivessem tendo orgasmos, e ele olhando e falando, meu Deus, eu descobri uma mina de ouro, eu descobri esse ser que eu vou fazer ser o maior, nós estavam sentindo sentimentos não religiosos. Mas é legal porque, assim, faz todo sentido que o filme mostre desse jeito, porque é o que ele viu, entendeu? Tipo, não é que literalmente, necessariamente as mulheres, né? O filme é exagerado, o Baz Luhrmann quer fazer coisas exageradas, e aí, quando você tem o ponto de vista desse cara, você vai ter todo o ponto de vista exagerado das coisas, no sentido de, tipo, como se ele estivesse falando assim, ele tá vendo as mulheres tendo esse prazer, entendeu? Então, é até falado isso, né? Porque o Coronel tem um momento que, quando ele vê o Elvis pela primeira vez, ele fala assim, eu não entendo nada de música, mas eu consigo ver que o olhar daquelas mulheres pra com ele era algo que era quase palpável, né? Era uma coisa que realmente ia ser um impulso muito grande. Então, tipo, é dito isso. Agora, eu acho que tem um ponto aqui no que o Vitor falou sobre a locução em off, que eu concordo com ele, que às vezes eu acho que tem momentos que essa locução aparece que eu acho meio exagerado, sabe? Eu acho isso também que vocês falaram, que tipo, é o ponto de vista do coronel, e aí consegue, né, dar essa mescla, isso que a Tami falou, né, sobre o homem contra o mito e tal, isso é muito legal, porque é isso mesmo, na visão do coronel ele não era um mito, ele era um produto mesmo, né, ele era um homem, e ele torceu esse cara até onde ele pôde, mas quando o Vitor fala sobre isso, sobre a locução off ali, a sensação que eu tenho é essa, que tem momentos ali que ele tá falando que, nem precisava tá falando, sabe, tipo, sim, tá bom, porque você, em seguida, ele já vai mostrar o que aconteceu, entendeu? Então, tipo, às vezes tem um certo exagero. Se tivessem tirado um pouquinho dessa locução, talvez ficaria um pouco mais equilibrado, assim, você ainda teria a sensação dessa visão, mas sem tanto peso, né, do coronel. O recorte que o filme tem, que é dessa vida e alguns flashes, né, pontos importantes da vida do Elvis e tudo mais, não dá pra gente falar também que o filme se pega absolutamente na visão do coronel, porque tem momentos ali que é muito único do Elvis, né, o próprio papo dele com o B.B. King, depois o papo do Elvis com aqueles 2 novos empresários lá, são coisas muito únicas, assim. Então é lógico, o filme tem uma tendência a cair um pouco mais pra visão do coronel, mas às vezes ele briga um pouquinho porque ele quer mostrar também esse lado de resistência do Elvis, né, também em termos de querer ser mais do que aquilo que estava sendo dado a ele, né, então isso é interessante mesmo, porque era o cabo de guerra que tinha, o coronel de um lado, o Elvis do outro, e essa briga desgraçada pra ver se eles conseguiam vender essa imagem, né, de uma forma que fosse rentável, principalmente, né? Então é muito interessante isso mesmo que vocês falaram. But this ain't no nostalgia show. We're gonna do something different.
comic book heroes all find their superpowers. Elvis found music. Bring that bass up, Jerry. I wish to promote you, Mr. Presley. I believe I can be great. Some people wanted to put me in jail. It's a Wells movie. Don't so much as wiggle a finger. I'm gonna show you what the real Elvis is like tonight! In that moment, Elvis, the man, was sacrificed. And Elvis, the God, was born. Talvez se tivesse acontecido esse equilíbrio que você citou da narração em off, talvez essa guerra tivesse ficado mais visível ao público em geral, e talvez o filme fosse diferente, não sei, mas talvez mostrasse outras coisas com mais detalhes, coisas que não mostraram com tantos detalhes assim, que talvez fosse legal ver. Tipo, as conversas dele na rua, lá na Beale Street, confesso que os diálogos dele com B.B. King, assim, pra mim, foram os momentos que eu mais gostei do filme. É muito legal você imaginar que aqueles dois caras muito grandes, muito importantes, eles conversavam muito, eles eram amigos. Sim. E o B.B. King, e ele levanta o questionamento, que talvez seja o principal questionamento pro filme do Elvis, que ele fala assim, mas beleza, você faz o que você quiser, porque você é branco. Você é branco, tipo, você não vai ser preso, saca? Você é branco. Os direitos da sua música tem que ser seus. E não tem por que você seguir esse cara. Tem algum motivo por criar. Sim. Inclusive num período de racismo, né? Tipo, colossal. Mesmo, né? Ainda tinha segregação. E assim, até, eu não sei detalhes, parece que até que eles nem eram, tipo, tão amigos assim, né? O filme coloca isso, mas eu achei que o filme foi muito inteligente mesmo, é muito legal como, assim, o filme deixa claro que houve uma influência muito grande, e óbvio, né? O Elvis cresceu nesse ambiente influenciado pela música negra americana, então aí tem muita gente, e hoje em dia tem muita tentativa justamente de mostrar como quem criou o rock and roll foram os negros e não os, né, o rock and roll é um ritmo negro, né, obviamente veio do jazz, do blues e tal, mas o Paco do blues cita isso em uma música, um rap. Então, mas eu acho... E tem até aquela cena, tipo, que eles ouvem, né, as primeiras coisas do Elvis, coisa ouve, e fala assim, não, mas esse cara é branco. Aí o Tom Parker fica, ele é branco? Com quem diz, tipo, esse cara vai fazer sucesso pra caralho, né? Exatamente. E acho que isso era muito... sempre foi, né, uma questão, assim, tipo, o Elvis... Eu já vi várias vezes essas frases, né? Tipo, o Elvis era um voz negra, tinha um estilo negro, só que ele era branco, por isso que ele fez sucesso. Ainda mais na época e tal. E, enfim, até tava vendo o filme e falei, gente, isso é muito... É o privilégio branco, o filme do, sei lá, né? O filme, a epítome do privilégio branco. Mas é muito legal que o filme mostra isso, assim, mostra que teve essa influência, né? Assim, tipo, cenas disso, cenas dele indo lá no bar e cantando com a galera, e a galera trocando com ele. Aproxima um pouco o B.B. King com essa fala que é super importante, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento o filme mostra o Elvis sendo nenhum, tipo, salvador, não, tipo, né, assim, o filme mostra que a carreira dele, ele teve essa influência e a carreira dele foi aquela, tipo, sabe, ele não é como se ele fosse, sei lá, incrível para os, né, os cantores negros e tal, e não foi, de fato não foi. Tem esses momentos meio de violência no país, assim, até interessante pensar, né, tipo, vários assassinatos e tal, ele recebe, né, as ameaças e tal, então você vê que ele tá incomodado com essa violência e tenta colocar algo de político nisso, mas ele não sai de uma coisa só provocar aqui, desobedecer ali, né, mas ele não é nenhum líder nesse sentido, e não foi mesmo, né? Tem até uma questão assim, porque perguntaram, né, pro Austin Butler, assim, qual a dificuldade de você pegar um cara que foi isso, um homem que se tornou um mito, né? A gente tá falando de um cantor que daqui a pouco faz 50 anos que ele morreu, tipo, já faz muito tempo, o cara tá mais tempo morto do que fez o seu tempo de história, entendeu? Então, assim, ele já é um mito, assim, tudo que ele fez, todas as coisas
coisas que ele compôs, né, a maneira como ele cantava, que ele dançava e tal, ele virou esse mito. E aí, perguntado sobre isso, como equilibrar, né, porque afinal de contas a gente tá contando ainda assim a história de um homem, de um cara que tinha seus medos, suas frustrações e tal. E aí o Austin Butler falou que esse era o maior desafio dele, era ele tentar mostrar essa sensibilidade que o Elvis tinha com a música, que em relação à música, à arte e tudo mais, e ao mesmo tempo mostrar essa grandiosidade que ele atingiu, né? Então é uma linha ali tênue, né? Para não parecer uma coisa muito canastrona e tudo mais, e ao mesmo tempo trazer, né, muito dessa noção humana mesmo, né? Dos medos dele e tal. E eu acho que o filme conseguiu equilibrar muito bem isso, porque a gente tem momentos ali que a gente percebe um Elvis inseguro, né? Buscando a aprovação da mãe. A gente vê um Elvis que se sente tolhido em vários momentos, e aí, pô, não, agora eu vou cantar, pra eu cantar eu preciso dançar e tal. Então é um cara que ele já tem algumas coisas. E até, né, a música que ele canta depois, quando ele fala aquela frase, né, que o pastor falava que se você não consegue dizer nada, cante, né? Uhum. E aí ele faz aquela música, né, que fala sobre sonhos, sobre continuar sonhando e tudo mais. Tipo, tudo isso invoca muito também dessa questão artística do Elvis, que às vezes ela não fica tão evidente, né, no nosso dia a dia, porque era um cara que tem isso, tem essa questão do mito, o cara que, o pai do rock and roll, o cara que fez as coisas acontecerem naquela época e tal, e não, era um cara que tinha esse monte de problema. E aí, eu acho que vale até uma observação aqui, porque eu achei a atuação do Austin Butler maravilhosa, assim, achei maravilhosa. Eu achei. Não, eu também achei a atuação dele maravilhosa, e eu fiquei pensando muito numa coisa, assim, né, pegar um ator que não tem um rosto tão popular foi um acerto muito grande. Muito. Porque ele precisava ser o Elvis, né? Se você pega um ator de grande porte, ele ia eclipsar essa história, sabe? Sim. Então sim. Eu acho que quando ele foi confirmado, eu lembro que eu falei, putz, será que esse cara vai segurar? Porque assim, cara, é o Elvis, sabe? E aí eu terminei e saí do cinema e falei, caramba, ele segurou muito, e eu acho que foi um acerto, assim, gigantesco mesmo a escolha dele. Eu gostei muito do que ele faz, eu acho que... Mas é interessante que eu vi umas críticas falando assim, ele faz um cosplay do Elvis e fica só com o carão e tal, né? Então, eu não concordo com isso, assim. Mas eu também, e eu vi a gente vê muito algumas pessoas fazendo paralelos com o Rami Malek, né? Que fez lá o Freddie Mercury. Daí sim, que acho que foi de uma forma mais... tipo, imitação e não atuação, né, assim. E no caso do Austin Butler, eu acho que sim, ele tá muito bem, eu não sei se ele tá... Eu tenho minhas dúvidas se ele tá, tipo, absolutamente genial, que tem que ganhar o Oscar. Não sei se eu tô nessa vibe, mas eu acho que ele tá muito bem. Mas uma coisa muito legal que eu tava pensando é que, assim, em poucos momentos a gente vê ele sem ser aquela persona do Elvis. Aquele jeito, aquele estilo, a mechazinha do cabelo. É difícil você ver ele realmente humano, embora ele traga isso em alguns momentos, de alguma maneira. Eu acho que o Austin Butler dá esse peso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também é a proposta do filme mostrar pra gente que essa persona e a pessoa eram quase que a mesma coisa, porque a vida dele foi só ser artista, né? Ele chegou a fazer 300 e tantos, 400 shows num ano só na vida dele. Tipo, era muito show. E aqui o filme mostra, né, ele usando drogas e usando remédios e tal pra dar conta, pra ser sugado ao extremo. Então, assim, eu acho que é um pouco isso também. Tipo, ele talvez... A ideia do filme é mostrar pra gente isso, né? Ele era assim porque isso ele era. Ele amava o público e não tinha como a Priscilla Presley competir com esse amor que ele sentia pelo público, porque não tinha tempo, ou era o público ou era ela. Ele era inteiro do público, né? Ele tinha, assim, ele não era diferente da maioria dos artistas que tem, sei lá, dias e dias de intimidade e show e momentos de celebridade. Então, até outra frase proposta, né? Até outra frase do Coronel é isso, né? Quando ele tenta responder, quem que matou ele? Foram vocês. Deu vontade de falar, foi você, ô desgraça. E tem a cena do que eles já estão em Vegas, né? E aí já é mais pra frente no filme.
Mas eles já estão em Vegas e aí a Priscila tá olhando assim pro Elvis. Eu não lembro se é em Vegas, agora eu estou em outro show. Mas a Priscila tá olhando pro Elvis e o coronel falando assim, ela nunca vai ganhar. Ela nunca vai ser, né, a prioridade. Mas o que eu ia falar em cima disso que o Dan falou, que o Rafa falou também, é que eu gosto das atuações. Eu não acho que não é a melhor atuação do Tom Hanks, nunca, não é. Mas é uma atuação muito boa. A atuação média do Tom Hanks já tá excelente. A atuação média do Tom Hanks é a maior atuação da carreira da maioria dos atores por aí. vamos falar a verdade. E eu acho que a do Butler, eu concordo muito com o que todos disseram, né, disso como ele não é um rosto conhecido, ajuda a compor o Elvis. E sobre isso do cosplay, eu não consigo enxergar isso, assim, eu não consigo concordar com isso que disseram, porque se for ver fisicamente falando, em dados momentos do filme, o Austin Butler ele tá parecendo mais do que um humano ou fofão do que o Elvis. Pra ser bem honesto. E ainda assim, ele está muito bem no papel. Não acho que é genial nem nada disso, mas eu acho que o filme funciona porque o Tom Hanks e o Austin Butler estão bem dentro daquela proposta, daquela ideia que o Norman constrói, né? Que o Norman apresenta. Agora, assim, as cenas mais de Vegas, as cenas mais dos shows depois da metade do filme, depois de todos os filmes que ele fez, mostram muito bem isso, esse peso que o Elvis tinha, de ele estar sempre disponível para o público, ele estar sempre tomando os remédios para ficar acordado, para se apresentar, para filmar. Mostra muito bem isso e é muito por conta do Austin Butler. Sim, sim. Eu acho até assim que o filme ele é muito carinhoso com o Elvis, sabe? Com o Elvis, o homem Elvis, né? Porque o Baz, até pra falar sobre essa questão dos remédios e tal, também é uma coisa que é colocada, tipo, lá pro terceiro ato, sabe? Uma coisa que, tipo, ela é introduzida de uma forma muito sutil, assim, né? Ele dá uma pista disso naquele começo de carreira do Elvis, quando ele pega ali um comprimido e tal, toma, então você já vê que ele tinha uma certa propensão, né, a buscar remédios e tal pra tentar se acalmar e tal. E aí depois ele vai mostrar isso, mas ele, mesmo quando a esposa entra, né, Priscila entra dentro do quarto e fala, você tá tomando esse negócio e tal, que ela pega aquele monte de remédio, a gente não tem cenas assim dele pegando os comprimidos, enfiando na boca, ficando doidão, caindo e tal, sabe assim? Então ele foi muito respeitoso com a imagem do Elvis. E eu acho também que, assim, o Austin Butler, além disso que vocês falaram, dele não ser um rosto conhecido e tudo mais, pra mim tem uma coisa que faz muita diferença e que me fez comprar demais esse personagem, que é o seguinte: no começo a gente vê que ele tá usando ali o cabelo dele, né? Ele tá usando o cabelo um pouco pra trás, com gel e tal. Conforme vai passando o tempo, a gente percebe que ele tá usando ali tipo uma peruca, um negócio assim, que daí é aquele cabelo mais clássico do Elvis, né? Que é aquele topete bem recheado, assim, né? Bem poderoso e tal. Mas isso também, como é feito de uma forma gradual, a gente não sente tanto. Agora, o que pra mim saltou aos olhos é o seguinte: o Austin Butler, ele já tem uma voz grave. Você ouvindo as entrevistas dele sobre o filme, ele tem uma voz grave. E eu acho que o fato dele ter colocado o jeito dele de falar é muito igual ao que o Elvis falava, a maneira que o Elvis falava, com aquele sotaque, aquela forma. Eu acho que eles devem ter feito um pequeno ajuste ali no grave também, sabe? Na pós, para deixar a voz dele um pouquinho mais grave, para chegar um pouco mais perto do tom do Elvis. E quando você tem o personagem falando e depois ele cantando, você não tem aquela distância, que era uma das coisas que mais me incomodava no Bohemian Rhapsody com Rami Malek. Quando ele tava falando, ele tinha uma voz. Quando ele abria a boca pra cantar, parecia que ele tava dublando alguém, sabe? Era uma coisa muito, muito diferente, assim. E aqui não. Aqui parecia que ele tava falando, cantando e tal, né, da maneira dele. Inclusive me chamou muito a atenção uma cena que o Baz faz quando ele tá naquele hotel, né, e ele tá no quarto dele, começa a tocar uma música muito, muito triste e tal, e a câmera ela vai indo em direção ao quarto, e você vê o Elvis, né, sentado
na frente de um piano ali, e tocando o piano e cantando a música, sabe, de um jeito muito despretensioso, assim. Aquilo ali me deu a sensação de ser uma mescla da voz do Austin com o Elvis, sabe, porque tava muito legal de ver aquilo. Era uma proximidade, uma intimidade do Elvis que a gente talvez não viria, sabe, por ser um cara muito midiático, por a gente ter muito, né, dele aí em áudio, em vídeo e tudo mais. Esse momento de tristeza, ele no piano e ele cantando pra gente, né, ali, aquela tristeza dele, me chamou muito a atenção, porque ali, pra mim, tava dando muito match, sabe? A voz com ele cantando. E aí, eu acho que a chave de ouro pra isso é o final, sabe? O final do filme, como o Baz faz, porque quando a gente vê aquela imagem e quem quiser, procura depois no YouTube, porque tem esse vídeo inteiro, tá? Do Elvis cantando a Unchained Melody, né? Que é a música do Ghost, né? É a música do Ghost. Pra quê? Pros cinéfilos, né? É a música do Ghost. Mas quando você tem ele cantando, aí o Baz faz aquela brincadeira de mostrar o Austin como Elvis, já inchado e tal. E aí tem um momento que a câmera muda e é o próprio Elvis. E aí você tem aquele monte de cena do Elvis. E a última cena é aquele monte de flash e termina com um ponto no centro da tela. Gente, aquilo é de uma beleza, de um respeito com a grandiosidade do artista, com o talento dele. E é uma transição, né? Quase que como se o Austin estivesse passando o bastão pro Elvis. Então é tipo, eu comecei esse filme de uma forma super frenética, trazendo esse personagem, tornando ele contemporâneo. Aí encaixei ele na história. Você que tá assistindo entendeu quem é esse personagem. E eu termino com uma música super melancólica, mostrando o poder e o talento desse cara, e aí ele virou um pontinho de luz no centro da tela. I would do anything to make sure my mama and daddy never have to live in poverty ever again. I think if you dream it, you'll do it. You do? Yeah. Colonel, you put an end to your boy's animal behavior, or we will. There's a lot of people saying a lot of things. But in the end, you gotta listen to yourself. Falando em cenas, né, no estilo e tal, eu até tuitei isso, falei, gente, eu tava morrendo de saudade de ir pro cinema e ver aquele filmaço, sabe, assim, aquela coisa intensa. Eu acho assim, tudo bem, tem gente que fala, porque o Baz Luhrmann chama atenção pra si mesmo. Eu não acho que seja, mas eu entendo, ele é muito autoral e esse estilo é dele. E eu acho que realmente, se todo mundo fizesse isso, seria cansativo, todo filme for muito exagerado, for muito intenso, for muito tudo, né, que nem os filmes do Baz Luhrmann e especificamente esse. Mas, gente, eu acho que faz muito sentido, combina com a história do Elvis, combina com a proposta que o filme tem desde o começo, e eu achava, sabe assim, aquelas alternâncias com ele muito criança, né, vendo, e aí aquele close, e aí o cara tocando numa espécie de cabana, numa barraca, né, assim, tocando lá intensamente, e corta e volta, é um momento bem louco, assim, que faz isso. Tem aquelas inserções no hotel, que a câmera vira de ponta cabeça e entra no hotel, assim. É muito legal, né? E, assim, eu acho que combina com o jeito que o filme faz, com o que o filme faz, combina com essa ideia de ser a história de um mito, né, de ter esse recorte sobre o Elvis como essa persona e sobre esse ponto de vista do Coronel Parker, que mesmo tendo outras coisas que a gente vê que não é bem o que ele viu, e mesmo o filme mudando esse jeito e não dando razão pro que ele fala, né, porque ele desmente muito do que o personagem do Tom Hanks fala, mas mesmo assim, sabe, assim, eu tava sentindo falta de ver um filmaço que você fala, cara, que delícia, sabe, já que tem esse dinheiro, já que tá falando em Hollywood, falando de artistas americanos que sempre quiseram, né, porque os americanos têm essa ideia do greatest show on earth, eles querem fazer show, eles querem espetáculo. Os Estados Unidos é a terra do espetáculo. Já que tá falando disso, então faz o espetáculo mesmo, sabe? Faz isso, é isso que eu quero ver, entendeu? E acho que esse filme, tudo isso combina, entendeu? Isso foi uma das coisas que eu mais gostei desse filme. Foi de sair vibrando, de sair, tipo, sabe, vontade assim, de colocar as músicas, né? De sair, tipo, fala, cara, é pra isso que eu pago o cinema, sabe? Eu nem paguei, inclusive. Mas pra isso que eu pago
Pra isso que eu faço no cinema. Tipo, e é isso que eu sinto. E eu lembrei até, eu citei, né? Eu já vi falando do desgraçado do Mad Max aqui, que também é dirigido por um australiano. Não sei se os australianos que são bons nisso e tal, mas uma das últimas vezes que isso aconteceu, sabe? De eu ver um filme e falar, caralho, que delícia, sabe? Assim, que me deixou elétrico, sabe? Assim, e mesmo não sendo perfeito, mesmo tendo questões que a gente pode discutir, mas eu tava sentindo muita falta disso. Isso me deixou muito feliz de ver nesse filme, sabe? De ver um negócio intenso, sabe? Um negócio exagerado mesmo, porque eu quero isso, porque tem que ser, sabe? Combina, tá, nessa proposta faz sentido, sabe? Eu tive a mesma sensação, assim, de sair do cinema e falar, cara, o que eu acabei de ver, sabe? Que filmaço, que negócio bem feito, assim. E você vê, né? Porque isso é muito a mão de um bom diretor, né? Porque você tem, como o Daniel falou, assim, você tem essas coisas técnicas, né? De movimento de câmera, posição de câmera que, sabe, não é o comum. Às vezes você até faz um arroz com feijão ali, né? Mas, tipo, funciona muito bem e tal. Mas aqui você tem essas coisas, tipo, um grafismo no começo, né? Do filme. Você tem esse grafismo, quando ele vai mostrando as cidades, tipo, ele faz umas brincadeiras de transição ali, que são muito modernas também, sabe? Uma letra, um lettering no meio da tela, assim, tipo, todo estilizadinho e tal, que daí, né, faz a passagem para as pessoas andando na rua e tal. Então, tipo, você vê uns pequenos detalhes muito legais. Tem o chamado plano holandês, né, também, que é aquele plano, para quem não sabe, né, o plano holandês é aquele plano que a câmera, ela fica tipo uns 45 graus, assim, sabe? Meio de tortinha, assim. E geralmente esse tipo de plano, ele é usado justamente para fazer essa demonstração de que a coisa saiu do eixo, né, que existe uma incomodação ali. E aqui ele faz essas brincadeiras, sabe? Tem um momento quando o Elvis ele vai descobrindo, né, sobre o Coronel e tal, que a câmera, ela vira um pouquinho assim pra justamente mostrar que, meu, a ficha dele tá caindo, as coisas não vão mais ser desse jeito, sabe, tem algo quebrado, já não tá funcionando e tal. Então você vê, são tipo pequenas coisas e detalhes que daí mostra toda essa diferença de uma direção bem feita, bem pensada, né, uma estética muito própria também, né, do Baz Luhrmann, que é isso, né, um cara que já tem uma veia forte nesse sentido. Então, e aí tem coisas que ele não precisa falar pra gente, porque ele respeita o público, respeita o personagem, respeita a história que ele tá contando. Então veja, até quando a gente percebe que o Elvis está apaixonado pela Priscila, se casaram, tão felizes, tem uma filha e não sei o que, tem um momento em que ele tá fazendo um monte de show, e aí, né, aquele momento em que ele sai andando pelo palco e ele vai beijando as moças, né? Nossa, sim. Inclusive tem essa cena também real no YouTube, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que ele fazia exatamente isso. E aparece no final do filme. Exatamente. Mostra no final do filme. E aí você vê que ele faz um detalhe que é assim, ele mostra, né, que o Elvis está fazendo aquilo, então ele tá entregue, né, pro público e amando o público e tal, tem esse simbolismo, mas logo atrás dele tem o Coronel que tá, tipo, empurrando ele pra frente, então tem também esse simbolismo, e aí tem um momento em que o Elvis olha pro lado e ele vê a esposa, e a esposa não tá confortável com aquilo, né, ela tá desconfortável. Ali, ele já manda uma mensagem pra gente, que é o público, que é assim, cara, ele traía ela, entendeu? Traía, tinha vários momentos que ele traía. Então também, de novo, não precisa ficar mostrando o Elvis na cama com 15 mulheres, ou toda hora com uma mulher diferente e tal. A gente já entendeu que ele tá sobrecarregado, que ele tá passando por vários momentos ali difíceis, ele não consegue se controlar e tal, o relacionamento dele tá complicado e tal, então ele não precisa mostrar isso. E aí ele só faz o ponto final dessa história fazendo a Priscila chegar e falar, eu não me importo com as mulheres que você dorme, tal. Então ela traz a explicação para meio que confirmar aquela suspeita que o Baz colocou na gente, sabe? Então quando ela fala, a gente meio que, eu sabia.
Só que eu vou ser um pouco advogada do diabo agora. Boa, vamos lá. Como única mulher aqui, eu vou falar. Eu acho que... Eu concordo com isso que você disse, né? E você tinha falado um pouquinho antes, assim, sobre o quanto o Baz foi muito respeitoso e carinhoso com Elvis, né? Só que eu senti muita falta e achei uma passação de pano, aquela coisa de ele ficar sentado na escada como uma vítima e a Priscila indo embora, do tipo, você tá me dando trabalho e não sei o quê. E colocar ele como uma vítima, assim, porque, é verdade. Né, o relacionamento deles foi muito tóxico, né, ele casou com a Priscila quando ela tinha 14 anos, então, em algumas entrevistas ela já falou o quanto que ele moldava, o quanto que ele manipulava e controlava ela. Tem até uma história que ela revelou uma vez numa entrevista, acho que foi em 2005, que ela fala que quando ela terminou o relacionamento ele a estuprou, então, assim, tem muitas camadas nessa história dos dois, que eu acho que, tudo bem, estamos falando de um filme que coloca o Elvis como essa grande estrela, e a gente, por isso que eu falei no começo aqui, que eu acho que é um filme que aborda o Elvis muito mais como estrela do que como o homem Elvis, sabe? Porque ele passa um pouco de pano pra essas coisas, e aí isso foi uma coisa que, assim, apesar de ter gostado do filme, é uma coisa que me incomoda muito, né? Então é uma história já conhecida, que de repente ele coloca o Elvis sentado na escada chorando e tipo, a Priscila tá me deixando, sabe? É verdade. Então isso é uma coisa que me deixou um pouco incomodada no filme. É verdade, eu acho que você tem toda a razão. Eu ia falar isso, ainda bem que eu não falei, porque eu não falaria tão bem assim. essa é a verdade, mas eu ia falar isso assim, e assim, eu entendo essa sensação que o Dan descreveu, que disso, de sair do cinema e ter essa necessidade do filmaço, do espetáculo, eu entendo, só que eu não consegui sentir isso com Elvis, porque essas coisas que a gente estava falando aqui que me incomodaram muito mais, me pegaram muito mais, porque eu ficava o tempo inteiro pensando nisso, pensando, ele fez aquele concerto meio protesto, mas aí passa uns anos ele se encontra com Nixon. Uhum. Então tem isso da Priscila, então eu fiquei achando isso me incomodou ao ponto de eu não conseguir me envolver, sabe, com essa ideia de espetáculo que o Norman traz. Mas isso é um problema unicamente meu, tá? Não é um problema do público, eu que sou o chato da coisa. E aí eu ficava tentando voltar o tempo inteiro pro filme, e aí eu não conseguia, por causa desse tipo de coisa. Essa entrevista mesmo que a Tamiri citou da Priscila, eu lembrei disso naquela cena, da última cena deles, que eles estão no carro, eles se despedem no carro. Aqui eu fiquei, mano, calma lá, né? Muito. Me incomodou muito, assim, a ponto de eu não ter gostado do filme também por causa disso. Que foi uma passação de pano muito grande pra 2h40. E, claro, tá muito óbvio que o Norman, ele é um fã. Ele gosta muito de Elvis, aparentemente. Sim. E foi por isso que ele escolheu fazer esse filme. O filme dessa forma. De falar do mito, não de falar do homem, né? Foi uma escolha que é dele. Mas que me incomodou, porque essa cena aí do término da Priscila, eu fiquei, meu, calma lá, eles não se amavam tanto assim. E passou a impressão que ela terminou com ele só por causa do vício em remédio. Exato, deu essa impressão, né? Deu muita impressão do tipo, cara, você não é o pai da nossa filha, você não está presente na criação da nossa menina, porque você tá se apresentando e tomando remédio pra caramba, você está viciado. Sendo que não foi isso, né? Me incomodou um bocado. Por mais que eu entenda quem tenha gostado do filme e nem tenha pensado nisso. E eu acho assim, claro, eu acho que faz todo sentido e tem que ser importante falar disso. E eu acho que é o mínimo que o filme faz, embora ele poderia ter feito até de maneira mais intensa, talvez, é deixar na sua linguagem, na sua maneira de se apresentar, né? Na maneira como o Lerman escolhe, né? Fazer a narração do coronel e mostrar de um jeito quase que fabulesco, no sentido de focado no mito. Eu acho que isso que é importante, assim, é ele estar com essa proposta de que trata-se de uma leitura, de um recorte, de algo que não aborda tudo. Eu acho que isso já é melhor do que aqueles filmes que se propõem a ser o grande apanhado da vida de um artista, ou, né, a narração ipsis literis de tudo que aconteceu na carreira
de tal pessoa, que aí isso faz mais falta, né? Aí as pessoas falam, poxa, mas não tem isso, não tem aquilo. Nesse aqui, isso é uma questão que vocês pontuaram que tá certo em pontuar, mas eu acho que em algum momento você pensa, ok, mas faz parte dessa leitura, ele tá falando do mito, né, assim, não sei se... É que, cara, assim, talvez eu também desconcorde, já que ela que criou-se pra pauta, mas assim, eu acho que o filme tem 2 horas e 40. É muito tempo. E você pode abordar o mito, você pode escolher focar mais no mito do que no homem. Mas, pô, você tem 2 horas e 40, sabe? Você vai ficar 2 horas e 40 vendo o mito, vendo a imagem, vendo o que o Coronel fez com o Ovo de Pedreiro, quer dizer, com Elvis. vendo isso, isso me incomodou um pouco, porque pareceu só uma tentativa de tornar tudo muito grandioso. E ao mesmo tempo que isso é do Norman, ele faz isso, ele quer aparecer, esse estilo, é o estilo dele. E isso me incomoda porque, de novo, são 2 horas e 40 de filme. E eu acho que fica muito cansativo a gente ver todo esse mito, tudo isso, sem ver pelo menos um pouquinho do homem. E o filme, ele se propõe, né, desde quando a gente soube aí da revelação da sinopse e tal, a gente sempre soube que a ideia era mostrar o confronto dele com Tom Parker ali, sempre foi isso, né? Só que também eu acho que hoje em dia é muito perigoso você passar pano por esse tipo de coisa, sabe? Você, de repente, não abordar isso de uma forma... Porque é o que o Vitor falou, assim, acho que tem 2 horas e 40. Ele conseguiria muito bem honrar o legado do Elvis, porque, apesar de tudo, assim, a gente não viveu naquela época pra saber tudo que acontecia, a gente não tava em 4 paredes pra saber, mas a gente consegue imaginar, né? Era um cara, vivendo nos anos 50. E isso falando do relacionamento dele com a Priscila, né? Já era problemático o fato dele ter casado com uma menina de 14 anos. Sim. E aí o fato de eles passarem esse pano pra cima de um relacionamento conturbado, tóxico, que quer que tenha sido aquele relacionamento. Então eu acho que ele conseguiria sim trazer esse assunto ou trazer outras problemáticas do Elvis que não fossem apenas ligadas à carreira, sabe? É verdade. Eu acho que se ele propõe a fazer uma cinebiografia, então ele tem que pegar o contexto inteiro e fazer aquela mistureba que ele sabe fazer muito bem no cinema, né? Então é o que eu falei, assim, eu gosto do filme como produto mesmo, eu acho um filmaço, só que obviamente eu não posso deixar de pontuar aqui as problemáticas que eu encontro na narrativa, sabe? Eu acho que você tá coberta de razão, Tami, porque realmente, assim, esse tipo de coisa é importante da gente trazer, inclusive porque cria também essa camada a mais, né, pro filme, inclusive para quem for assistir, não assistiu ainda, né, e tá acompanhando esse papo, mas tem outra coisa também que eu acho interessante, é que a gente tava falando aqui sobre esse lance, né, esse equilíbrio do homem e do mito, né? Eu até falei aqui recentemente que eu acho isso, né, que o Luhrmann ele foi muito respeitoso com a figura do Elvis, eu ainda acho isso, mas quando vocês trazem isso, eu acho também que ele poderia ter explorado, da mesma forma como ele não fica mostrando, não preciso mostrar 15 mulheres na cama do Elvis, não preciso mostrar o Elvis se drogando, eu posso dar pistas disso, né, pra mostrar que ele tinha essas falhas e mostrar que ele tinha esses problemas. De repente, no relacionamento dele com a Priscila, poderia ter mostrado ele em algum momento sendo realmente mais violento com ela, não batendo nela, mas tipo, se o cara pega e arremessa um copo na parede, porque ele tá, sabe, desequilibrado ali, tá estressado e tal, pronto, você já começa a ver assim, pô, tem um lado do Elvis aqui que eu não sabia que ele tinha esse, né, esse lado dele, ou sei lá, mostra um desentendimento, porque isso que vocês falaram é realmente interessante de se observar. A gente não tem um conflito dele com a Priscila. A justificativa do término, ela realmente passa de uma maneira que não é muito bem encaixada, assim. Tipo, ela só entra no negócio e fala, tô indo embora, tô te deixando, porque você tá se drogando e tal. E aí tem essa cena dele sentado no chão, chorando ali e tal. E realmente, assim, tipo, a gente não tem nada além do que isso. A gente não teve um conflito antes, por exemplo, dela reclamando
reclamando que ele tá trabalhando demais. Se fosse tipo só, eu só vou justificar esse término com as drogas. Tá bom, mostra ela incomodada, né, que ele tá tomando, mas até aquele momento a gente nem sabia que ela sabia que ele tava tomando droga, né, porque não mostra isso. Então eu entendo isso quando vocês falam. Agora, tem esse lado também, que assim, apesar do filme ter 2 horas e 40, é complicado, porque a gente tá pegando um recorte de, sei lá, 20 anos da carreira do cara, né? Então, por mais que seja um filme de 2 horas e 40, tem muita coisa pra mostrar, tem muita coisa pra construir. Por isso que eu acho que isso que vocês falaram é importante, e eu acho realmente que seria legal eles trazerem essa explicação, porque tem um momento, inclusive, que dá a sensação de que o Elvis, ele foi muito ingênuo, quase que a carreira inteira dele, assim, ele só foi manipulado, e não é isso. Um cara que se propõe a fazer o que ele estava fazendo, um cara que estava fazendo show ali e tal, tem também a sua ambição, tem a sua vontade de construir sua imagem, tem uma preocupação com a imagem. Isso que a gente falou também, um artista da década de 50, 60, 70, é um cara que, né, era um outro mundo, né, gente, era outra coisa. A questão do machismo, a questão do próprio racismo, né, que a gente já falou aqui. Então, assim, tem muitas coisas em volta ali que o Lerman realmente não trouxe muito à tona isso pra gente. Ele passa ali de raspão por isso, mas essa sensação de que, tipo, ele foi ingênuo, que o coronel o tempo todo manipulou ele, sabe? Tem horas isso até que soa meio forçado mesmo, né? Que tem momentos que fala assim, não é possível que ele em nenhum momento, sei lá, né, foi lá, falou que ia sair, não sei o que e tal. Não é possível, sabe? Soa muito ingênuo, né? You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Look right in my face. He had no idea what he had done. O Baz Luhrmann falou em entrevistas, né, que ele tem, tipo, conteúdo para 4 horas de filme, então provavelmente foi aquela coisa do estúdio, né, falar, corta aí, não dá 4 horas, corta aí. Então, eu não duvidaria que surja uma versão do diretor, né, Baz Luhrmann Cut. O Baz Luhrmann. Ou até uma série, né? Ou até tipo, dá pra, enfim, eu imagino que ainda mais, né, enfim, para um streaming, né, sair para uma HBO Max uma versão de 4 episódios, assim, seria uma boa, mas óbvio que aqui a gente está analisando o filme como ele está no cinema, então independente do que possa ter nessas 4 horas, né, que daí poderia ou não explorar essas questões ou trazer mais coisas, né, para enriquecer essa trajetória. É óbvio que não tem nada a ver, né? Estamos analisando o filme. Mas, enfim, é uma coisa que ele falou mesmo, que eu vi com o pessoal comentando, que ele tem conteúdo aí para 4 horas, né? E é muito mais legal você ver um filme como Elvis, que tem recorte, do que você ver uma biografia literal, toda certinha, linear. E no fim dá em Bohemian Rhapsody, dá no filme da Piaf, dá em vários outros filmes que são muito chatos. Mas tem isso. Não, eu também acho isso. Agora, inclusive, assim, dos argumentos é justamente a questão da narrativa, né? Porque como a gente tem a narrativa sendo feita pelo coronel, então tem isso. Aí, de novo, volta para aquela discussão do tipo, tá, mas se é o coronel que tá fazendo a narrativa, talvez ele não soubesse ou ele não tinha acesso, né, a toda a intimidade do Elvis com a Priscila e tudo mais. E aí, como que você vai colocar esse tipo de relacionamento? Mas, de novo, é uma coisa que, tipo, não dá também pra se fixar totalmente nisso, porque a gente vê cenas do Elvis atuando sozinho, fazendo as coisas dele sozinho e tal. Então aqui, e até a própria cena, né, do término deles, é um momento que eles estão sozinhos, o coronel não está lá. Então a gente poderia dizer, tá, então a gente tá no ponto de vista do coronel, e talvez a gente esteja vendo uma representação do que o coronel ficou sabendo. Tipo, a Priscila entrou lá, e aí ela terminou com o Elvis por causa dos remédios. Isso foi o que o Elvis contou, por exemplo, né? E aí a gente tem essa representação.
pode ter essa leitura, né? Mas é claro que quando a gente está falando de um artista do tamanho do Elvis, né? Que marcou uma geração, que foi visto, né? Como um dos maiores artistas de todos os tempos e tal. Eu acho que isso é importante também da gente destacar, que a gente está falando de um homem, de uma pessoa que tinha falhas, que tinha vícios, que tinha problemas ali e tal. E ele tinha um lado artístico dele que era um lado encantador, assim, né, de sedutor, inclusive, né, que era isso, era como ele conseguia se comportar, o que ele fazia e tal. Então eu acho que isso é uma coisa importante da gente destacar. Essas coisas, tipo de relacionamento tóxico, não sei o quê, se é uma coisa que, tipo, aconteceu na vida do artista, e no caso do Elvis aconteceu, realmente eles poderiam, não, como eu falei, não precisa pegar e mostrar pra gente exatamente, mas dá uma pista, né? Dá uma indicação, mostra a Priscila se incomodando com as coisas, ela fica muito passiva, né, em toda a história, assim. Eu acho que é que nem a biografia da Judy Garland, sabe? Que ela é bem menor do que a do Elvis, e ela consegue mostrar, né, quem era a atriz, as problemáticas da atriz, honrar o legado da Judy, mas ao mesmo tempo mostrar que ela era uma mãe horrível. Sim. Né, mostrar que ela tinha dezenas de problemas na maternidade, na vida pessoal e tal. Então, assim, mesclar essas duas coisas. Né? E assim, é uma biografia que eu gosto e tal. E ela é bem menor do que a do Elvis e ela consegue fazer isso, né? Então por que em 2 horas e 40 ele não conseguiu colocar tantas coisas, sabe? Sim, e é engraçado porque meu pai gosta muito de Elvis, então eu meio que sempre ouvi as músicas. E eles cortaram algumas músicas, né? Ele cortou algumas músicas de muito sucesso. Pra citar uma que talvez muita gente tenha sentido falta, Love Me Tender. Nossa, verdade. Love Me Tender não tem no filme, não existe no filme. E é um sucesso, é um puta sucesso. E tá, beleza. É claro, você não vai colocar todas as músicas que o Elvis cantou no filme. Mas se cortou música, por que não adicionou alguma coisa um pouquinho mais, né, ácida? Mais áspera, um pouco algo que mostrasse que ele não era essa perfeição, essa idealização. Eu entendo que o Norman, de novo, é um fã. Eu entendo tudo isso aí que foi dito. Eu só não acho uma boa escolha. Só isso. Acho que ele tinha talvez até medo, né, de como... Sim. E, obviamente, né, o medo de talvez quebrar essa imagem, sabe? Tipo, vamos fazer a cinebiografia do Elvis, mas se eu colocar isso eu posso quebrar a imagem dele perante as pessoas, não sei. Pode ser. Sim, essa coisa do Elvis não morreu, né? Provavelmente, se ele colocasse alguma coisa assim, se ele colocasse do relacionamento da Priscila com a reunião do Nixon, essas coisinhas, talvez cortasse esse mito do Elvis não morreu e desse ruim, judicialmente. Sabe? É algo que pensar. A família dele tá fazendo toda a campanha de marketing, né? A própria Priscilla Presley, a Lisa Marie, né? A filha dele. Então, a Riley Keough, né? Mas é isso, tipo, tem biografias que são mais negativas, que daí geralmente não tem, né? A anuência, assim, da família, né? Que até, qual que foi recentemente, que teve também, que fizeram... O Martin Scorsese fez o documentário do George Harrison e ele não podia falar mal do George Harrison porque todo o material que ele conseguiu foi a família do Harrison que cedeu. Sim, verdade. E é um documentário gigantesco e ele não podia falar nada. Tem vários exemplos nesses anos aí. Sim. Até acho que 2 paralelos legais, assim, desse filme, para pensar, né, apesar de serem bem diferentes, pensando na ideia de que o filme todo conta do ponto de vista do coronel Tom Parker e de como a gente tá vendo a relação, né? Eu vi a citação ao Amadeus, né? Que é uma cinebiografia, de certa forma, só que ela é restrita a um período específico, né? Do Mozart, e do ponto de vista do cara que odiava ele, né? Que não aguenta, que morria de inveja, né? Do talento dele. Mas eu também pensei, quando eu tava vendo o filme, eu lembrei do Dois Filhos de Francisco, né? Que foi uma sacada muito boa, né? De tipo, falar, vou contar a história de Zezé de Camargo e Luciano do ponto de vista do pai deles, que também tem, claro, o filme também passa pano, né? Não sei se passa pano pros dois, porque eu não sei detalhe da história deles, mas ele passa um pouco de pano. O cara, o pai deles teve um ar de explorar crianças, né? Tipo, essa coisa aí, você passa um pano, fala, não, ele foi aquele paizão e tal. Então, mas é isso, tipo, são filmes que
que vão por esse caminho, mas essa questão Filme de cinebiografia acaba sendo muito isso, né? Uma homenagem à pessoa, né? É que esses tons de cinza que a gente vê, né, na pessoa, é interessante realmente da gente pôr, porque, né, quebra um pouco dessa coisa mítica mesmo que é construída ao redor dela. Então, e assim, só complementando, né, o que o Daniel falou aqui, né, sobre a família do Elvis, né, tá ajudando na divulgação do filme, eles estão lá juntos e tal. A família do Elvis aprovou o filme sobre o cantor, né, e isso foi divulgado pelo Baz Luhrmann, né, o diretor do filme, que passou por isso, né. Aliás, né, o filme ele foi exibido pela primeira vez em Cannes, né, e essa declaração que o Luhrmann deu sobre a família do Elvis foi feita lá. E aí os membros da família, vendo o filme depois, eles sentiram, né, que o filme biográfico ele refletia muito a humanidade do homem. Inclusive a Priscilla Presley, né, ela falou também, ela deu uma declaração depois do filme falando assim, se meu marido estivesse aqui hoje, ele olharia nos olhos do diretor, né, e diria, caramba, você sou eu. Tipo, como se ele conseguisse de alguma forma refletir justamente, transparecer, né, pro público quem foi o Elvis realmente, né, assim. Por outro lado, né, a família do coronel Tom Parker não se manifestou, porque como existe todo esse imbróglio jurídico também, né, que foi acontecendo e tal, a família não se manifestou, não falou que foi, que tá errado, que o coronel é isso, que é aquilo e tal. Então é interessante, né, da gente ver como realmente isso que o Dani falou, da família tá ajudando a divulgação, é porque passou pelo crivo da família. Então, quando cai na mão de um diretor como o Baz Luhrmann, que é um cara muito mais lúdico, né? Ele tem essa característica, ele consegue, né, fazer esses filmes. A gente viu já em Moulin Rouge, o próprio Gatsby também. Então a gente vê que ele é um cara que ele tem uma pegada mais lúdica. Então o filme tem um ar positivo também que passa por ele ali, né? E até para complementar outra coisa que o Dani falou aqui, né, porque ele falou sobre o Amadeus, que aliás é um filme que eu adoro, Amadeus, fica a dica aí para quem estiver ouvindo a gente, mas eu achei interessante esse lance do Amadeus, porque isso foi um exemplo que o próprio Luhrmann deu também, né, sobre o Amadeus, porque assim, foi perguntado por Luhrmann sobre a questão de por que o Parker é o narrador, né, por que ele que conta a história desse mito Elvis Presley e tal. E aí quando ele foi perguntado sobre isso, ele fez uma provocação. Ele falou assim, você tem algum amigo que conta histórias de maneira confiável? Mas ele fez essa provocação para depois ele continuar. Daí ele continua falando assim, documentários são aparentemente a verdade e em geral trazem aquela narração típica, né? Mas daí a gente vê na internet como é fácil manipular as pessoas a acreditarem que algo é a verdade quando não é. E aí ele fala assim, que ele acha que na verdade os dramas são mentiras contadas por alguém para chegar a uma verdade maior. É isso tudo na visão do Luhrmann, tá? Então ele justifica a narração do Parker como essa pessoa que tá tentando manipular a verdade, entende? É uma ironia a narração dele. E aí ele continua dizendo assim que o Parker, ele não tá dizendo que ele é o vilão. Ele só diz assim, eu só fiz o meu trabalho. E o meu trabalho, o objetivo do meu trabalho era fazer com que a carreira do Elvis fosse a mais lucrativa possível. E isso deu tão certo, que você que é o fã, você que ama o Elvis, você fez parte disso. Então, tanto que o cantor ele só se sentia bem quando ele estava sendo amado pelos fãs e amando-os de volta. Então essa é a justificativa do Parker, né, em relação ao Elvis. E daí ele diz que o trabalho dele foi tão bem feito que mesmo quando o Elvis morreu, os seus discos começaram a bater recorde de venda. E aí ele faz a comparação com Amadeus, que é aqui que eu queria chegar, que é esse lance. O Amadeus é um filme lá do Milos Forman, né, de 1984, ganhou 8 Oscars. Ele é uma cinebiografia do compositor e músico do Mozart, né? E aí ele tem ali o ponto de vista, na verdade, do Antonio Salieri, que é um artista talentoso e tal, mas ele foi ofuscado pela genialidade do Mozart. A comparação que o Luhrmann faz é essa. Ele fala assim, olha, a questão ali do filme é que é um filme sobre inveja. E aqui isso acontecia mais ou menos com o Elvis, né? Porque assim, os dois
queriam ter sucesso, os dois queriam subir na carreira e tal. O Parker, ele queria ser grande e o Elvis também queria ser grande. Então era uma relação que estava ali, né, sendo alimentada pelo comportamento dos dois. Então por isso que ele acha que ter o Parker como o narrador acaba sendo, primeiro, essa ironia, né, na questão de que ele está contando uma verdade dele, né, em relação a esse relacionamento, mas ao mesmo tempo expõe também esse lado de inveja dentro desse show business, né? Well, since my baby left me. Oh, they're gonna put me in jail. The way you sing is God-given. So there can't be nothing wrong with it. Well, it's one for my money. If you don't listen to me, People from the show. all that your mama has sacrificed for you will be for nothing. Trust me. Ready now, go, cat, go. Been a lot of talk about the new Elvis. Those people ain't gonna change me none. Agora, uma coisa que eu acho que fica muito evidente em Elvis é o talento desse cara, né, gente? Porque o cara abria a boca, que era aquela voz, né? Aquela voz era impressionante, o poder vocal desse cara, como ele conseguia engajar as pessoas na música, como era encantador, né? A forma como ele fazia música e tal. Então, isso é muito interessante, assim, de sentir isso, né? Não à toa, toda a parte estética do filme tem aquela coisa, né, do ouro e tal, porque é bem a coisa do rei, né, do rei da música, né, porque tem muitas joias, o próprio letreiro do filme, né, aquele Elvis todo cheio de brilho e tal. Então, assim, era um cara que tinha um domínio impressionante, assim, da vocal, de saber. Eu depois fui fazer esse exercício de ficar vendo uns vídeos dele antigos, né, ele se apresentando. Era um cara, assim, o cara era carismático, era bonito, era sexy, dançava, cantava. Era o sex appeal, assim, né, personificado. Imagina na década de 70 isso, né, um cara com aquela roupa de couro, dançando e rebolando daquele jeito, né. A pelvis com vida própria. Pelvis. Mas é legal também, isso é uma coisa que tá evidente, assim, acho que o filme não passa pano, assim, que é pra esse universo do show business. Então é como se ele dissesse, tipo, né, assim, esse cara era tudo isso, mas é o ápice do estilo americano de se fazer astros, né, assim, sugando totalmente, né, fazendo a pessoa se matar, tipo, dançando que nem louco até se acabar, porque era como tinha que ser, né, tipo, essa coisa acho que é uma coisa muito presente na cultura americana mesmo, né? Tipo, essa coisa e até hoje, né? A gente teve o mais recente, acho que foi a Britney Spears, né? Que a gente viu aí também, tipo, outro caso desse. Que o pai dela... O documentário, né, da Amy Winehouse também, que é também a mesma coisa, tipo, ela sendo sugada, né, por conta do pai, dos empresários e tal. É uma vida muito restrita, né? Essa galera, esses grandes artistas, assim, a gente percebe muito isso, assim. É uma galera que é um talento impressionante com pouca preparação de mundo mesmo, né? Até por isso que eu acho que, às vezes, eles pesam muito a mão nesse filme, nessa coisa da inocência, sabe? Do Elvis, porque tem momentos ali que, o pai dele que era o gerente de negócios, que foi uma enganação, né, do coronel, que colocou ele ali porque sabia que o cara não ia dar conta de fazer. Mas para além disso, essa coisa meio que quase que sabe, ele não se antenava em nada, ele não sabia quanto que ele gastava, ele não sabia nada. Então
tem uma coisa inocente que eu entendo isso, de ter essa inocência, porque é uma pessoa que foi sugada pra dentro do show business, né? E não à toa o B.B. King fala isso, né? Se você não aprender a fazer o negócio vai fazer você. E é isso que a gente vê acontecendo realmente aqui. Só que é isso, tipo, às vezes ele chega ao ponto de ser um inocente meio tolo, assim, sabe? E realmente não era isso, né? Também ele tinha também ele sabia também se encaixar nesse cenário. E a ganância, né? Porque tem a ganância do, sei lá, todos esses artistas, né, que a gente vê que são grandes artistas e tal, tem a ganância às vezes do empresário, mas tem do próprio artista. Se não por dinheiro, e por todos com certeza tem o dinheiro envolvido, mas também pelo amor do público, por alimentar o próprio ego, por querer ser, né, ser celebrado o tempo inteiro, né? E isso também é um fator que faz com que essas pessoas cheguem nesses pontos e que levou o Elvis nessa situação, né? E, enfim, é bem isso. Assim, acho que isso pelo menos acho que o filme consegue mostrar bem, assim. É, algo que eu acho que o filme faz bem, pra eu não ficar só falando coisa ruim, é que, assim, a carreira do Elvis é muito dividida entre 3 fases, né? A fase, aquela primeira, que ele tá no início de carreira, quando ele estoura, que ele faz muitos shows. A segunda, quando ele faz muitos filmes, ele faz vários filmes, várias músicas para filmes, várias composições para filmes. E a terceira, que é quando ele só se apresenta em cassinos, em Vegas, e faz várias turnês pelos Estados Unidos, porque ele não podia sair do país, pelo motivo que sabemos que o filme aborda. Eu acho que o filme faz muito bem essa divisão, assim, é muito claro quando ele tá no momento dos filmes, quando ele tá no momento de Vegas e quando ele tá naquele momento mais inicial. No momento mais inicial, volta isso da paixão, né, do estudo. Não à toa ele frequentava Beale Street, que era uma rua, ainda uma rua super musical de Memphis, onde Chuck Berry, B.B. King, Rosetta Thorpe, essa galera, Nina Simone, acho que por um tempo, frequentavam e cantavam e faziam amigos e faziam música e tudo mais. A tal da máfia de Memphis, que o filme aborda muito pouquinho, que era o grupo de pessoas que ele se relacionava de vez em quando. Sim. E essa construção dele, tem aquele momento que ele quando criança entra num culto, e o cara fala, ele se encontrou, também faz parte dessa construção de um mito quase que religioso, né? Que ele quase que divino, né? E aí a gente também não vê ele compondo ou tendo dificuldade de, né, escolher as músicas e tal, porque é tudo como se fosse meio o talento puro, inato, e não é a proposta do filme também mostrar a dificuldade dele, ou a criatividade artística, né? Assim, a criação e também porque muitas músicas eram regravações, né? Também, claro. Mas mesmo assim, tem muita coisa que ele compôs e tal, e que você vê em alguns momentos só, né? Tipo aquela coisa do especial, né? De televisão que ele fez quando ele voltou, né? Da guerra. Eu acho assim, a sequência é maravilhosa. E aquele momento nesse culto, ele criança lá, eu acho, sim, maravilhoso. Mas é isso, tipo, tudo nessa construção dessa coisa mitológica, assim, dessa coisa meio quase religiosa. Enfim, que acho que é legal de comentar, porque foi uma das coisas que me deixou vibrando no filme, né? Não, tem uma coisa que eu acho que fica constatada nesse tipo de cena, né, dele vendo, dele sendo atraído e tal, que eu acho que é uma das coisas que conversa também, inclusive, com a parte humana do negócio, né, do ele ser só um homem, que é isso da gente, às vezes, ter um talento nato para alguma coisa e isso, de repente, surgir, isso te atrair em algum momento, sabe? Enquanto você tá se desenvolvendo e tal. Tem gente que tem isso com desenho, né? Às vezes as pessoas olham para uma coisa e falam, nossa, amo desenho e tal, aprende a desenhar. Tem gente que faz isso com cinema e tal, que é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito íntima. Então, quando a gente tem esse tipo de cena dele pequeno, dele se sentindo atraído pela música e tal, eu acho que fala muito disso, ele acaba colocando o Elvis nesse lugar muito comum, assim, né, das pessoas que sentem essa inspiração, essa coisa que nasce com a gente, né, que às vezes não tem muita explicação. A gente teve aqui recentemente o Arnaldo Galvão, né, que trabalha com animação e tal, e ele falou isso também, né, que quando ele tava lá começando, ele via os desenhos, tipo os desenhos que passavam na TV, e ele achava incrível aquilo, e ele foi meio que
que ir atraído, né, para aquilo, aprender a desenhar, aprender a fazer animação e tal. E aí depois com os estudos, né, ele foi aprimorando isso e foi entendendo onde que essa arte dele se encaixaria. Então eu acho legal da gente ver, e aí como a gente pega um filme que o recorte do filme, tipo, é desde o Elvis pequeno até ele morrer, né, a gente vê isso, a gente vê que é uma coisa que nasce com ele, que é um talento, tá inerte ali, tipo, tava ali, ele foi atraído para aquilo, e aí é a tristeza da humanidade, que é ele se envolver com pessoas que veem que ele tem esse talento e querem extrair, assim, tudo que é possível daquela pessoa, porque sabe que aquilo ali vai gerar lucro, que vai gerar algum tipo de sucesso e tal. Então eu olho para aquilo e vou extrair ao máximo aquilo ali para conseguir. Aquela cena do coronel vendo ele cair no chão e fala assim, viu, dá um negócio, porque hoje o que importa para mim é esse cara tá em cima do palco fazendo o show. Essa frase é fria, né? Essa frase mostra justamente o que é essa crueldade desse show business, assim, né? Então, eu acho que a gente vê isso, a gente vê essa imagem desse homem que tem esse talento, consegue construir uma carreira impressionante, lógico, né, faltando um pouco desses tons de cinza, né, que passam por ele, mas a gente tem uma pincelada ali de quem foi esse artista, né, passando pelo o olhar do artista, um pouco desse olhar do homem também, então a gente consegue ter uma noção mais clara de quem foi o Elvis. Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui onde a gente dá dicas para você ouvinte, né? Para você aproveitar melhor a sua semana. Já temos esse plano detalhe macro, né? Que seria vá ao cinema, assista a Elvis, né? Um bom filme para assistir em tela grande mesmo, de preferência no Cinemark, né? Por favor, de preferência no Cinemark, porque aí vocês têm o prazer de me ver. Mantém o império da Tami, né? Mantém o império da gata. Tem que comprar ração pro gato, entendeu? Tem que pagar a conta de luz. Tem que pagar a conta de luz, tá caro. Não vamos nem entrar nesse assunto, né, galera? Mas vocês entenderam. É isso. No Cinemark ou no Topázio Cinemas aqui em Indaiatuba, né, que é parceiro aqui do Cinemação também, né? De repente vocês vão lá também, não tem, vai aqui no Indaiatuba e assiste. Mas enfim, é um ótimo plano detalhe o pessoal ir lá e assistir esse filme em tela grande, porque vale muito a pena. Vamos começar com você, Dani. O que você trouxe de bom aí, de plano detalhe pra gente? Vamos lá, eu vou indicar dois filmes que você não vai conseguir ver. Mas eu vou deixar pra quando for possível, tá? Indicações acessíveis. Indicações. Mas enfim, paciência, gente. Mas é pra colocar no radar, tá? Um é o documentário que eu vi na Cabine Online, teve uma exibição, né? Algumas exibições, uma em Brasília e uma em São Paulo, e acho que em breve deve chegar nos cinemas ou em streaming, que é o documentário Autodeclarado. O documentário é do Maurício Costa, de pessoas próximas, né? O Maurício Costa que dirige o documentário. O Maurício, para quem não sabe, né, também é crítico de cinema e faz a cobertura do Festival de Sundance, tem feito nos últimos anos, e a gente tem uma parceria, né? Então os vídeos dele com uma adaptação em formato de texto que eu faço são publicados aqui no Cinemação, começo de ano, com os filmes que ele acompanha lá em Sundance, né? Mas ele tem outros dois documentários, um que é o Era de Gigantes, né, que fala do Brasil e da política externa da era Lula, o Uber versus Táxis, que fala do embate, né, entre o Uber e os taxistas lá já há uns 2 anos atrás, acho. E agora, no Autodeclarado, ele discute as questões das políticas de cotas em universidades e as questões que trazem quando uma pessoa se autodeclara negra e a questão do colorismo, né? E aí, no fim das contas, o filme começa falando disso, depois ele vai se demorar bastante a falar sobre colorismo, que é uma questão super complexa no Brasil, né? E tem entrevistados super interessantes, assim, tem o Winnie Bueno, né, que é
é uma influenciadora super importante que fala do assunto. Tem um cara que é o Frei Davi, da Fundação Educafro, que fala também várias coisas interessantes sobre isso. Ele fala que é uma coisa muito legal sobre o fato de que a política de cotas beneficiou muito mais os pardos do que os pretos no Brasil, né? E aí ele discute sobre isso, e é bem interessante o documentário. Ele é bem padrão, sabe? Talking heads, pessoas falando, tal, vai passeando, tem uma encenaçãozinha lá, mas como debate super legal. E tem a Bárbara Krutinsky, né, que já gravou vários podcasts aqui com a gente, né, que é do Ana Binerd, e que é de Brasília, né, também acho que onde a maior parte das cenas foram gravadas, e ela também fala de algumas coisas bem legais sobre a questão do colorismo e tal. Além desse documentário, eu vou indicar também o filme que eu vi. Ele teve uma exibição também online recentemente no Festival do Rio, e acho que em breve também ele deve chegar por aí, também em lançamento e tal, que é o A Felicidade das Pequenas Coisas, o filme que foi indicado ao Oscar de filme internacional. Foi o primeiro filme do Butão indicado ao Oscar, e é muito, muito bonitinho, assim, é um filme muito fofo, assim, porque ele conta a história no Butão, né, de um professor que é mandado para dar aula numa escola muito remota, uma escola desses vilarejos, que assim, é uma semana só andando na montanha para chegar no vilarejo, e o filme foi todo gravado mesmo, com crianças de lá, tem umas crianças super fofas e bonitinhas, que atuam e tal. Um filme bem simples na sua forma, e até bem didático, sabe? Tem diálogos bem didáticos e tal, mas é muito legal porque ele mostra uma realidade, né, que acho que é legal de ter contato com a realidade do Butão, dessas comunidades muito afastadas, né, das cidades e tal, e fala sobre isso, sobre esse professor que se encontra e consegue levar por meio do conhecimento, enfim, novas perspectivas, né, para essas pessoas que ficam desassistidas muitas vezes, e enfim, tem umas coisas muito bonitas, sabe, da música que ele aprende e da conexão dele com as raízes dele e tal, apesar de ser um professor um cara que queria ir embora do Butão e tudo mais. E é muito legal porque, assim, eu acho que todo país tem as suas questões, né, assim, as suas pontos fortes e fracos e tal, e lida com isso de uma maneira. E tem uma coisa muito legal que uma mulher fala para esse professor no começo do filme, que ela fala assim: nós somos considerados o país mais feliz do mundo. Então, né, porque o Butão recebeu essa nomeação, né, de um país onde as pessoas são mais felizes. Daí ela fala, e a gente precisa, né, garantir essa felicidade por meio da educação e tal. Então é muito legal como que você ter esse título te leva a um certo peso até, né? Leva um país tão pequeno e provavelmente um país, né, sem tantos recursos, talvez, mas a ter esse peso e tal. E é bem interessante, assim, é um filme bem legal, gostei muito de assistir, e acho que em breve ele deve estar disponível ou em streaming ou em alguma estreia, e é bom ficar de olho, quem puder assista, que é muito legal. Muito bem, tá aí então, ó, e lembrando, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se você não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast, vai estar lá tudo escrito lá, o Dani indicou tal coisa, Tami tal coisa, Vitor tal coisa, por aí vai. Tamis, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe, além, né, de ver você aí por essas internet, cinemas, Pois eu tô em todos os campos, né? Você viu como eu tô chique? Não, e você agora tá virando a profissional de dicas, né? Pois menino, agora também. Eu tô dando dicas, eu tô virando profissa já do negócio. Bom, sempre que eu venho aqui, eu gosto de indicar coisinhas leves, divertidas, porque é o que eu amo consumir. Legal. E aí, dessa vez, eu vou indicar uma série que eu já finalizei, ela também já tá finalizada na HBO Max, que é a série The Baby, que ela mistura aí horror e comédia de uma maneira, assim, super equilibrada. Eu fiquei apaixonada pela série. Ela é protagonizada por uma atriz chamada Michelle Bessuart, que é super novinha aí na atuação, mas ela é muito boa. O primeiro papel dela foi em A Duquesa, da Netflix. E aí ela chega com The Baby, né, que eu já falei, que é essa comédia de horror, sobre uma mulher que não quer ter filhos. Ela vê todas as amigas dela tendo filhos, virando mães, casando e tal. E ela quer viver uma vida aventureira, ela não pensa em filhos e tal, só que aí literalmente cai nos braços dela um bebê. E aí ela descobre que esse bebê tem uma coisa a ver com o inferno ali. Ele é um pouquinho possuído por um demônio, assim. Então é uma coisa muito engraçada.
Ela tá tentando se livrar desse bebê e ela não consegue. E aí pessoas ao redor começam a morrer. E assim, tem todo um mistério envolto no nascimento dessa criança. E é divertidíssima, dá uns sustinhos. Então assim, é uma série pra você sentar. Ela é super curtinha, ela tem 8 episódios de 30 minutinhos, assim. Então é aquela série pra você sentar e dar umas risadas, sabe? Meio descompromissadas. E aí eu tenho certeza que vocês vão gostar, é legal. Muito bom, muito bom. É isso, Tami? Tem mais? É isso. Ah, então tá ótimo. Eu digo só o seguinte, vou ressaltar aqui uma coisa. Vale a pena ir atrás dessas dicas da Tami, porque recentemente assisti ao... Como que é o daqueles dos... Os Crescidinhos? Assisti os Crescidinhos e olha... Me diverti horrores. É fenomenal, né? É fenomenal. Eu amo essa série. Assim, eu queria rever, sabe? Porque cada episódio pra mim é um espetáculo. A coisa mais fofa do mundo. Nossa, é muito legal. Fica aqui de novo, né? De plano detalhe pra quem não ouviu o outro. Crescidinhos na Netflix. É perfeito, gente. Assistam. Cara, me ganhou muito pelo título. Eu achei demais. Crescidinhos o título. Crescidinhos. E é muito fofo, né? Vamos combinar? Aquelas crianças carregando balde de peixe. Coisa mais fofa. É muito bom, é muito bom. Muito bom. É isso, então. E aí, Vitor, e você? O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe aí, pra essa semana? Toda vez que eu venho aqui, eu gosto de indicar coisas que eu vi durante a semana, até o momento da gravação. Legal. E aí, essa semana, eu vi 2 coisas em streaming mesmo, bem facinho de achar. Um foi o episódio de Better Call Saul, então eu adoraria recomendar Better Call Saul pra vocês. Falta poucos episódios pra acabar a temporada, daqui a 2 semanas acaba, 3 semanas acaba. Pra quem não sabe, Better Call Saul é a série que conta a história do advogado do Walter White em Breaking Bad, e do Saul Goodman, e como ele virou o Saul Goodman, né, até aquele momento de Breaking Bad da 5ª temporada. É muito boa. O episódio de ontem, terça, dia 19, foi sensacional, foi brilhante e recomendo muito. Essa temporada tá muito boa, né, Vitor? Cara, essa temporada tá um negócio que há muito tempo eu não vi, assim. Esse ano tá muito bom pra série. A 3ª temporada de Atlanta foi muito boa, e aí tem... Não vi ainda. E aí tem Better Call Saul, então, tá muito bom. A Atlanta tá genial também. E sem conta Better Call Saul na Netflix. E a segunda recomendação, eu revi Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, que é o meu diretor preferido. Tá na MUBI, a remasterização, então é bem facinho de achar. Fazia tempo que eu não via e gostei muito de rever. É muito bom você rever as coisas que você gosta. E Amor à Flor da Pele é um filme muito bonito, assim, é muito doloroso, mas é um filme muito, muito bonito. E conta a história de um casal que são 2 casais, e eles descobrem que eles estão sendo traídos, respectivamente. A esposa de um está traindo o marido com o marido da outra. Então, o bagulho da série vai rolar um adultério, né? Como já diria Mr. Catra. Nossa, então... eu prestando boa atenção, de repente, referência a Catra. Pá! Na sua cara. Referenciado. Aí o casal, né? O casal de protagonistas, a Meg Chung e o Tony Leung, eles decidem fazer o que Kaka ensina. E a gente acompanha esse relacionamento aí dos dois até que acabe. A gente sempre sabe que vai acabar, não é spoiler, não é nada disso. A gente sabe que vai acabar. E encontra na MUBI, 1h40, bem tranquilinho de ver. Vai doer, mas vale a pena. Vai doer. Já adianto que vai doer, entendeu? Já adianta, assim, você vai sofrer? Vai chorar? Provavelmente, mas se isso acontecer é porque o filme funcionou, é porque você gostou do filme. Se não chorar, não deu certo. Perfeito, se não chorou, você vê o filme de novo, até você chorar. E quem não viu ainda Amor à Flor da Pele e viu lá o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, tem a referência, né? Que é lindo, né? Tipo... tem a referência da cena da cena que eles estão na chuva do beco. No beco, no corredor. É muito boa, inclusive, essa cena, muito bom filme. E, de novo, vejam, você vai sofrer, mas vê aí. E é isso.
Demais, Vitor, tá aí. Então fica anotado aqui, né, pra quem quiser então ir assistir. Estão todos os links aqui no post. Eu vou fechar esse plano detalhe com uma série que eu tenho assistido, tô gostando bastante dela, que é o Outer Range, série que tá no Prime Video, né, estrelada pelo Josh Brolin. Josh Brolin também é um dos produtores. E a história é basicamente o seguinte: a gente está no interior dos Estados Unidos, existem duas famílias, né, com terras, fazendas gigantescas ali, uma colada do lado da outra. Essas famílias têm aquela rixa, né, uma coisa meio ali, né, de herança, de, né, onde que a cerca tem que ficar, não sei o que, mas tem uma rixa. E aí, na fazenda da família ali do Josh Brolin, surge do nada um buraco no chão que não tem fundo. Ninguém sabe o que acontece com esse buraco, como que ele surgiu e tal. E aí a história se passa meio que isso, sabe? Em meio a essa briga, né, dessas famílias e esse buraco aí que precisa ter algum tipo de explicação. O Josh Brolin tá muito bem na série, assim, ele traz o peso, o drama, o suspense, ele consegue carregar muito bem, né, tudo isso. E a série tem um ar, assim, de tensão que fica rondando ela o tempo todo. É uma série que tem, acima de tudo, né, apesar de ter todas essas coisas muito curiosas, né, no sentido desse suspense, de você não saber de onde veio e tal, é uma série que ela tem essa coisa da curiosidade, sabe? Você está sempre assistindo falando, cara, como que isso vai se encaixar ali na frente e tal? Então, eu achei ela muito bem feita, muito bem filmada, tem cenas maravilhosas, assim, uma fotografia muito bonita. São episódios aí de 50 minutos, mais ou menos, que vale a pena ser assistido para quem tá querendo assistir uma série, né, um drama assim e tal, vale a pena. Então, Outer Range tá no Prime Video, fica essa minha recomendação aí para vocês. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 469, batemos esse papo aqui sensacional sobre Elvis, né? Um filme que deu pra perceber aqui que a gente gostou do filme, né? De uma maneira geral. E eu queria agradecer aqui a presença do Vitor. Mais uma vez, Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, doando o seu tempo, né? Pra vir falar sobre o filme. E fala pra gente, como é que as pessoas fazem pra acompanhar você nas redes sociais, onde que elas procuram, né? O Assim Falou o Vitor, é só bater isso no Google, como é que é? Primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar de volta. Demorei para esquiar em 2022 aqui no Cinemação, mas que bom que voltei, que bom que deu tudo certo. Valeu. Eu mesmo, gosto muito de estar aqui, gosto muito de participar. Pra me encontrar nas redes, pra encontrar o Assim Falou o Vitor, é isso aí, é bater no Google, vai aparecer em todas as redes sociais aí, o user é o mesmo, só jogar um nome no site. Pra me achar, Vitor Martins C também, em todas as redes sociais, é assim, Twitter, Instagram, Airbox, já tudo. Eu sou o único careca com esse nome, provavelmente o único careca com tão jovem, então provavelmente vai ser muito fácil de me achar. O site vai estar postando crítica quase todo dia agora, já que eu tô em cobertura de festival, então sempre tem coisa lá, sempre tem material lá. Vale a pena olhar. E valeu de novo, gente. E outra recomendação é que votem 13. Nesse momento estou aqui fazendo N, ok? Votem certo. O voto é secreto, mas votem 13. Forte abraço. Eu só queria comentar que eu moro no 13, né? Então, todos os dias, quando eu subo ou desço, na verdade, quando eu subo pra casa, eu aperto 13 na minha cabeça, vem o barulhinho da urna, sabe? Todo dia eu tô ensaiando já, é maravilhoso. A foto do Lula sorrindo, assim, nossa. Nossa, que momento. Que maravilha. Que demais, boa, muito bom. Passar pano pro Alckmin que nem passaram pro Elvis. Exatamente. Eu sou um Norman o que o Norman fez pro Elvis, eu vou ter que fazer esse ano aí. Nossa, eu não acredito que a gente chegou ao ponto de ter que passar pano pro Geraldo Alckmin, mas tudo bem.
Chegamos também nesse ponto. Pois é. Chegamos. Mas, enfim, né? Tami, muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Você sabe que tem cadeira cativa aqui com a gente, né? Vamos ver se a gente consegue encaixar horários, né, na sua agenda conturbada agora de artista, mas vamos continuar mandando os convites, Tami. Por favor, pode deixar que vocês são prioridade na minha agenda, vocês sabem, tá? Meus convites mais agradáveis, então pode deixar que eu vou aceitar todos. Valeu. Eu queria agradecer também, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu amo vir aqui, como eu já falei, né? E é tão bom ter uma cadeira cativa aqui, eu me sinto tão bem recebida. Então é muito gostoso estar aqui com vocês, batendo esse papo. Obrigada, Vitor, também, foi um prazer. Obrigado, prazer, Tami. E é isso. Bom, vocês podem me encontrar lá no Cineclique, cineclique.com.br, com meus textos, notícias, críticas. E agora na Cinemark também, né, fazendo os vídeos. E nas minhas redes sociais, o meu Twitter é @tamisvl, né, com TH. E o meu Instagram é @tamisv. Boa, isso aí, demais. Então procura a Tamis aí. E é isso, né? Dani, obrigado também pela sua participação. Dani, queria deixar registrado aqui nesse podcast uma ideia que eu sempre tive, e um dia que isso acontecer, a gente vai poder falar, olha, foi uma premonição do Rafa, que é Zoe Saldana como Whitney Houston. Tô deixando, tô jogando pro universo aqui, ó. Já tem mas casting. Vai sair um dela agora, não vai? Não sei. Vai ser um da Whitney Houston. Vai. Não vai? Com a Zoe Saldana? Não. Não. Ah, então tá errado já. Tá errado, gente. Tô tentando lembrar o nome dela que eu caçar em algum lugar. É a Naomi Aki. Ela fez Star Wars Episódio 9. Ah, tá. Não, mas a Zoe Saldana pra mim é a Whitney Houston perfeita. Vamos ver. Mas é isso, brigadão. Espero que todo mundo que esteja ouvindo o podcast tenha gostado. Comentem, né, assim, deem as opiniões de vocês sobre os filmes e tudo mais. Brigadão, Tamis, pela participação. Brigadão, Vitor. Fiquei super feliz com o debate hoje, com o papo aqui sobre Elvis. E para todo mundo que está ouvindo, se não puderem dizer algo, cantem. E, por favor, não pisem no meu sapato azul de camurça. Muito bom, é isso. O podcast Cinemação 469 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.